Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora, segunda carta de Paulo também a Timóteo, capítulo 4 e versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Amém? Muito bem, amados. Estamos juntos para mais uma live. Quero agradecer o apoio dos irmãos que têm estado conosco. Hoje pela manhã, domingo, primeiro dia da semana, estudando o oráculo sagrado, estudando a palavra de Deus. Tomamos como base para a nossa meditação 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. O nosso tema diz respeito a 10 verdades sobre seitas. 10 verdades sobre seitas. Por que esse tema? Penso que somos impelidos pelo Espírito do Senhor a falarmos deste assunto, porque é uma época de muita convulsão, né? Uma época em que, talvez pelo fato do advento da internet, nós observarmos várias vozes divergentes, que é normal, afinal de contas, somos indivíduos. E antes de eu entrar nesse tema, quero lembrar aqui o motivo pelo qual existem os escândalos. Primeiro, no que tange as abordagens que nós fazemos ou sobre as quais somos submetidos. Normalmente quem se escandaliza são as crianças espirituais, os molequinhos, os menininhos, eles se escandalizam. Escandalizar, que eu digo, não é discordar. Discordar é normal, você é um indivíduo, você tem direito de discordar. Se escandalizar é sair pulando e chutando o pau da barraca, gritando, rolando pelo chão, como criança faz quando pede alguma coisa no mercado e a mãe não dá. Isso é coisa de criança. Perde o equilíbrio, perde a compostura, xinga, ofende, né? Nós congregamos, tivemos pessoas conosco, infantis, crianças espirituais, não obstante serem velhos no sentido social, né? E que quando ficavam aborrecidos com a gente, misericórdia. É assim, falou não para eles, quando a gente chegava em casa, estava lá, saiu do grupo. Assim, eu falei, gente, como é que é isso, sabe? Uma coisa assim, e pior, gente que já estava bastante tempo conosco. Eu fiquei, meu Deus, a gente fica um pouco chateado, porém, a gente sabe que está lidando com crianças pirracentas, né? De vez em quando a gente brinca na live e fala dos Nutellas, dos açuquinhas. Você não pode entrar em choque com eles. Aí eu pergunto, como que você pode ensinar a palavra de Deus se não vai haver confronto? Se não pode haver confronto? Imagine se todo mundo que chegar aqui, cada um dizer o fulano quer uma coisa, o seu Zé quer outra, a irmã Antônia quer outra coisa. Não, isso aí eu não gosto que o senhor fale. Já pensou se isso acontece? Não tem como você ensinar nada, pregar nada, seja o que for, ainda que seja heresia. Mas porque você não pode falar, exceto aquilo que, ou você ser um robô, né? Você também pode comprar um robô, programar, e aí ele vai falar exatamente tudo aquilo que você quer ouvir. Igual o telefone, né? Diz que o cara ligou o telefone, foi no telefone, fez um monte de perguntas, quem é o cara mais maravilhoso, quem é o cara mais bonito, mais inteligente. E aí ele desligou e ficou tu. Ele ficou todo alegre, sendo que o telefone respondeu para ele que ele era o cara. tu, enfim.
Então parece que pessoas pensam assim. Qual é o outro problema? Há um provérbio chinês que diz o seguinte: se tu queres provar o meu chá, deixa o teu de lado. Não mandou jogar o chá fora, disse deixa de lado. Por que eu digo isso? Eu converso com um camarada que ele não é líder. Estou falando isso por isso. Um camarada de uma seita herética. Já há bastante tempo que a gente conversa. Mas ele conversa comigo cheio. Ele não interage, ele fica paralelo falando daquilo que ele pensa, ele ignora o que eu falo e ele fica falando o que ele pensa e eu falando aquilo que eu creio. É muito chato porque não estamos interagindo. O que é interagir? Eu pego, por exemplo, um bolo e digo, esse bolo está muito gostoso, mas aí ele está comendo uma pizza. Como é que ele vai saber o sabor do bolo se ele não botar um pedacinho da pizza de um lado, até se possível lavar a boca e comer um pedaço do bolo para provar, para depois ele dizer é ruim ou é bom. Agora, se eu entregar para ele um pedaço de bolo e ele mastigar junto com a pizza, vai ser um negócio estranho. Então, quando nós conversamos com alguém como esse rapaz e ele está cheio de preconceitos, cheio de preconceito, cheio de si mesmo, quando você vai conversar, um negócio não fica bom, porque não estamos interagindo, certo? E outra, eu não sou de... se eu estou na rua, faço pergunta a respeito de uma religião, eu falo daquilo que eu creio, mas eu não caço essas pessoas. Prego para pessoas que não conhecem o Evangelho, certo? Então, existem os escândalos aí quando você está numa rede social. Vai aparecer um monte de gente discordando, isso é normal. Vai aparecer outros aplaudindo. Mas eu gosto não é nem do aplauso. Eu não ando atrás de aplauso. Eu gosto quando a pessoa é embasada num texto sagrado. Presta atenção. Quer discutir Bíblia? Vá para o texto sagrado. Porque estamos falando de Bíblia. Por exemplo, hoje nós estamos falando, nosso tema é sobre seitas heréticas. 10 verdades que queremos destacar sobre as seitas heréticas. Só que a palavra herética, o termo herético pode ser aplicado no âmbito da justiça, numa afirmação contrária à Constituição, ou também no âmbito político, em outra área que você pode chamar de heresia. No que tange a Bíblia, no meio eclesiástico, heresia é aquilo que distorce as verdades bíblicas. Então nós chamamos de heresia, certo? Então heresia aqui está fadada ao contexto das Escrituras Sagradas. E é sobre isso que nós queremos falar. E nós vamos explicar, eu creio que aqui, sobre esse assunto. Sobre a semântica. O problema da seita não é o que ela mostra. E aí nós vamos ver aqui. É a questão da semântica. E aí depois nós vamos ver o que é semântica, para você ter uma ideia. Que na verdade semântica é o significado, o sentido original de uma palavra. Então não é porque eles dizem assim, eu creio na Trindade. Ele também crê. Vai procurar saber o que é Trindade para eles. Entendeu, irmãos? Aí é questão de semântica. Eu vou explicar isso mais adiante. Toda seita é exclusivista. Toda seita é exclusivista. Por quê? Eles não pregam Jesus, mas a visão da seita. Toda seita não vem pregando, olha, Jesus é o Salvador, Jesus salva, quem quer crer em Jesus e tal. Não é esse o alvo deles. Eles trazem a marca da seita quando vão pregar. Alguma observação da seita. Eu tenho que tomar o cuidado, né, de não dar uma característica aqui, abrir um debate, sendo que nós não temos por objetivo aqui nesse estudo debater. Se fosse para debater, a gente pegaria só um tema e abriria a oportunidade para isso, mas não é o caso. Então, quando você ouve alguém pregando, mas a preocupação dele é destacar o que a seita pensa, ele não está pregando o Evangelho. Entendeu?
Com todo respeito aqui a algumas religiões aí que existem, eu vou dar um exemplo. Alguém chega para pregar uma mensagem destacando um dia da semana, uma profetisa ou um profeta. Mas por que destaca? Porque não está pregando Jesus. Destacando o líder. Eu enfrentei um problema com um rapaz que mora, não sei se é Macaé, agora não me lembro qual é o lugar. É um lugar, não é Macaé não, é outro lugar aqui do Rio de Janeiro. E o rapaz sempre foi muito pacífico, muito tranquilo. E ele falou para mim de um pregador hondurenho, um pastor, e ele passou assim vários áudios, todo, sabe, eufórico, falando sobre o pastor, e o pastor, e o pastor, e todo eufórico. É um presbítero ele, esse rapaz. E eu percebi, esse camarada está envolvido com uma seita, porque a seita, ela não exalta Jesus, ela exalta ou o líder deles, ou exalta alguém que foi o mentor dessa religião ou dessa seita. É o que eles exaltam, ou o que esse mentor trouxe, que é uma coisa excitante e tal. Ali é o que eles vão se debater, mais falar. Quer ver um exemplo? Não no caso de seita, mas quando alguém se rebela, quando causa um racha na igreja e sai com um grupo, você pode observar que quem é exaltado lá é o líder. Eles falam do líder o tempo todo, que aquele é um movimento de Deus, que Deus está ali. Eles ficam fazendo propaganda o tempo todo, porque eles estão caídos. Normalmente isso acontece com as seitas. Eles enfatizam, colocam, sabe, em evidência, não Jesus, mas a seita, o líder, enfim. Então ela é exclusivista. Só eles estão certos. A ideologia deles é que basta. Só eles estão certos. Não tente falar o contrário que vai dar confusão. Só eles estão certos. Só Jesus está certo. Só a palavra de Deus, não nós. Mas eles vão puxar para o lado deles. Segundo, toda seita tem uma nova mensagem. Toda seita, ela vem com uma nova mensagem que torna antiquada as escrituras. Entendeu? Pra você ter uma ideia, tem um líder de uma seita aí, não vou dar detalhes, morreu acho que em 1997, e esse líder, ele é tão diabólico que ele disse que é um prejuízo você ler a Bíblia, que é perda de tempo você se deter em doutrinas, porque doutrinas são coisas do diabo. Olha a fala do pior, que ele é cheio de seguidores. Cheio de seguidores. Ele é o líder de uma seita perigosa, problemática. Entendeu? E aí ele diz que a letra... Aí o que ele enfatiza? Que a letra mata. Por isso que você não pode ficar lendo a Bíblia. Você deve recitar mantras, mais ou menos assim. Oh, eu sou salvo. Oh, Deus habita em mim. Que bênção que eu conheço Jesus. É mais ou menos uns mantras parecidos com esses nos periódicos deles. Tem gente que defende de unha e dente o cabra. E não é só esse líder que fala isso. Crentes de movimentos fanáticos também falam. Irmão, a letra mata, o espírito que vivifica. Então esse negócio de Bíblia, de teologia é errado. Ficaríamos o dia inteiro falando do que a Bíblia fala sobre a necessidade de você ler, de você estudar, de você meditar. Mas eles não pensam assim. E você depois vai saber por quê. Mas quanto a essa expressão, o espírito vivifica, a letra mata, segundo aos Coríntios capítulo 3, diz assim, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Se pararmos aqui, é aqui que eles param. Qual é o problema das seitas, queridos? Qual é o problema de um herético? É que ele dá interpretação para um versículo isolado. Não tem como eu interpretar esse versículo isolado, porque não sou eu que vou dar a interpretação. Eu tenho que saber do que a Bíblia está falando.
Do que o apóstolo Paulo está falando? Nessa passagem que inclusive não termina, ó, o 2, ó, 1, 2, 3, ele praticamente está falando dentro de um contexto. Então vamos para o versículo 7, porque o 6 diz que a letra mata, mas no 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, opa, ele está falando da lei mosaica, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, a qual era transitória, como não terá maior glória o ministério do Espírito? É simples aqui. O apóstolo Paulo está falando da lei mosaica, que é a antiga aliança, e a nova aliança. Está entendendo? O que é o ministério da letra que ele está falando? Lei mosaica. Qual é o ministério do Espírito? A nova aliança, onde a lei é gravada em nosso coração. Mas os hereges, irmãos, não vão fazer isso, porque eles vão defender um ponto de vista particular. Toda seita, ela tem uma nova mensagem. Então essa nova mensagem é, ó, não estude mais a Bíblia não, tá? Porque se tem uma coisa que Satanás odeia, é a Escritura Sagrada. A Bíblia, a palavra de Deus. Tá entendendo, irmãos? O ódio dele é a Escritura. E eu conversando com um cabra, eu falo um cabra, né? Um camarada aí, que é de uma seita herética, eu descobri que ele não crê na Bíblia. Tem alguns mordidos aí que são desse movimento. Ah, claro que eles falam de Bíblia. É claro que falam, fora de contexto, mas eles falam. Mas aí ele veio falar para mim o quê, irmãos? Que até hoje os profetas estão escrevendo para defender a profetisa dele, que escreve um monte de impropério. Tá entendendo? Porque se o cânon sagrado está fechado, não tem espaço para essa mulher. Você está entendendo qual é o jogo? Eu sei que o cânon está fechado, falou para um canto da boca. E no outro canto ele fala, os profetas estão escrevendo até hoje. Filho do diabo, amado. Enganado por espíritos de engano. Fala pelos dois cantos da boca. É claro que eles vão ficar nervosinhos, claro que vão. Eu mexi na ferida. Entre numa caverna e acendo uma lâmpada para ver se a morcegada toda não passa por você doidinho. É normal, amado. Os morcegos saem voando. Item 3. Toda seita tem um gabarito. Por isso, ela precisa dar estudos e fazer uma lavagem cerebral. Toda seita tem um gabarito. O que é o gabarito? Eles não pregam Jesus, repito, eles pregam gabarito. E o gabarito, igual o cara falou, né? O camarada falou que na confissão de fé de uma seita tinha que botar o nome da profetisa mais um dia da semana para o cara guardar. Aí botou na confissão de fé. Só que ele não fala isso quando ele está pregando assim, por exemplo, na televisão. Não, ele não fala. Aí quando ele chegou a hora de falar do batismo, ele fala assim, o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você fala, tá vendo? Ele fala igual a gente. Aí de repente, ele fala, mas vocês têm que entender o seguinte, se você é crente, aí lá vem o golpe. Aí ele pega e vai trabalhar a tua mente, você entender que tem que botar a profetisa lá e botar aquele dia para você guardar. Caso contrário, você tem um problema, você não é salvo. Entendeu? Mas em público eles não abrem isso. No regimento interno, quando ele lança para você, parece até que eles pensam como a gente. É aquilo que eu falo, irmãos. Nenhuma seita defende a Escritura Sagrada. Não é a Bíblia que eles defendem. Certo? Então toda seita, ela tem um gabarito. Ela defende o gabarito dela. Verdade é o que ela diz. Verdade é o que o líder pensa. E pode observar que todo líder de seita, irmãos, ele não defende o que Deus fala. Ele defende o que o líder dele fala. Pode ter certeza, irmãos. Eu ouço os caras assim, sabe? Falando aí que, irmão, eu creio em Jesus. Mentira. Mentira.
Pode observar, eles vão defender um homem. Seja um apóstolo, que é mais difícil, o líder da seita, ou aquele que antecedeu aquele líder. É um clã. É isso que eles vão fazer. E aí eles trazem. Por que eles têm que dar estudo nas casas? Não é para preparar discípulos. Quando eles vêm quando eles chegam nas nossas portas, eles falam assim: será que nós poderíamos vir aqui um dia da semana para estudarmos a Bíblia juntos? Sabe para quê? Para desviar você da Bíblia e mostrar para ele o gabarito do movimento deles. Eles não creem na Escritura Sagrada. E eu quero avisar a qualquer um que está na live, qualquer um que depois assistiu o nosso vídeo: fora da Bíblia você está no mato sem cachorro. Você está perdido. A Bíblia é a bússola do navegante. A Bíblia é o mapa de quem quer chegar no céu. A Bíblia é o manual de Deus para o nosso bem-estar espiritual. Então, todo maligno ditador que aparece dizendo, tirando a Bíblia do contexto, como eu conheço dois movimentos que proíbem ler a Bíblia, já citei aqui, não falei o nome, mas é em público que ela fala. A CCB, por exemplo, né? Ela ensina que nós não devemos estudar a Bíblia. A Bíblia é feita para ler. Mas olha a cabeça do desequilibrado que fala isso. Como é que você vai pregar se você lê e não raciocina? Raciocinar é estudar, querido. Você está entendendo? O pior de tudo é você ter que discutir com um desequilibrado desse. É muito complicado. Na CCB proíbe. Você não pode estudar a Bíblia, você só pode ler. O outro diz que nem lê, porque lê, entendeu? Diga-se passagem que é um chinês. Nem lê, ele fala, porque é perda de tempo. Agora, engraçado, né? Paulo ensina a estudar as Escrituras. O Senhor também fala em Josué capítulo 1, medita nas palavras da profecia deste livro de dia e de noite. Aí vem um desequilibrado desse e diz que você não pode ler, que é perda de tempo. E pior, encontra outros desequilibrados que acreditam nisso e repetem como papagaio. Pior não é isso, ainda querem fazer a gente acreditar numa baboseira dessa. Pelos mundos está escrito, pela Bíblia, pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Então, e a palavra se fez carne, que no caso é Jesus, o verbo. Como a gente lê em Deuteronômio, esta palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração para fazeres. Mas aí como é que aparece um líder de seita dizendo, ler Bíblia é perda de tempo? Ele pode ser o cara mais bem intencionado do mundo, mas ele é funcionário de Satanás. Volto a repetir, é vergonhoso alguém repetir as falas de um homem desse. Certo? Item ainda no 3, né? Qual é o trabalho quando eles dão estudos na casa das pessoas, irmãos? Toda pessoa que te pedir para dar estudo na tua casa, tome cuidado. Ele quer fazer uma lavagem cerebral. Algum tempo atrás, dois rapazes se tornaram até amigos da gente. Amigos assim. Inclusive um voltou para os Estados Unidos. Chamados Mormons, né? Foram na minha casa. Na verdade eu os chamei por outro motivo. Eu pedi que eles fossem lá para praticar o inglês, conversação, porque eu soube que eles, para quem estava, foi alguns anos atrás, para quem está mais avançado no inglês, eles davam curso, sei lá. Então o pessoal dessa igreja, os mormons. Então eu chamei lá na minha casa. Foi um piauense e um americano do Texas. E aí, conversando com esse americano, ele falou para mim o seguinte, vou falar da maneira que ele falou, né? Ele disse assim, eu posso, na verdade, nós damos estudos para pessoas avançadas,
Mas antes, porém, nós podemos falar da religião? Eu falei que é do mormonismo. Eu falei, pode, mas eu tenho que me tornar mormon para você estudar comigo sobre o idioma? Ele disse, não. Então eu falei assim, então da próxima vez, você hoje fala, e da próxima vez eu vou te fazer umas perguntas. E aí ele passou aquele tempo, aquele domingo, e no outro domingo, quando ele veio, eu já tinha estudado o tal do Outro Testamento de Jesus Cristo, que é o livro deles. Eu já tinha lido. Ele imaginou que eu fosse fazer perguntas baseadas em cursos teológicos. Eu falei, não, eu vou perguntar do que eu li no livro. Então o brasileiro, o piauense, disse assim, vamos às perguntas. E esfregou as mãos, porque segundo ele, a avó dele já estava no evangelho há 40 anos, era da Assembleia de Deus e se converteu ao mormonismo. Então ele calculou, eu seria mais um. Então quando ele falou, vamos às perguntas. Então a minha primeira pergunta, vou tentar lembrar, pelo menos eu fiz 4, foi o seguinte. Eu falei, o escritor Nefe, nesse livro, o Outro Testamento de Jesus, ele diz que a Bíblia tem pontos divergentes, pontos pontos importantes que foram tirados. Gostaria de saber quais são, porque lá no livro não fala. Ele disse, mas nós não sabemos. Eu falei, vocês não sabem. Quer dizer que o Nefe faz uma acusação leviana dessa, esse herético, mas ele não apresenta o que é que estava errado? É isso mesmo? Vocês aceitam essa abordagem? Esse cara tem um argumento menos aceito do que de uma criança de 3 anos. Segunda pergunta que eu fiz. Falei, amigo, o Antigo Testamento é inaugurado com sangue de animais. O Novo Testamento é inaugurado sob a autoridade do sangue de Jesus, que é a nova aliança. Mas esse livro de vocês, o Outro Testamento de Jesus, está sob qual autoridade? E ele disse, eu não estou entendendo. Ele repetiu isso várias vezes. E por que ele falou isso, irmãos? Porque na verdade, ele não podia responder, porque não tem autoridade nenhuma esse livro herético deles. Terceiro, ele disse assim, a Bíblia, aliás, o Outro Testamento de Jesus, ele disse, ele é um complemento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que tem 66 livros. Então, eu peguei o Outro Testamento de Jesus, deles, e coloquei sobre a Bíblia, segurei a Bíblia junto com o Outro Testamento de Jesus e disse para ele, agora a minha Bíblia está completa, tem 67 livros. E ele gritou, irmão, de susto, ele, não! E eu disse, não entendi, por que você gritou? Você disse que a minha Bíblia está incompleta, mas que ela é completa com o Outro Testamento de Jesus. Aí ele de novo gritou. Os irmãos sabem por que ele estava gritando? Primeiro, porque eles acreditam que esse livro está ultrapassado, que é a Bíblia. O Outro Testamento de Jesus Cristo é o único que eles podem obedecer, entenderam? Então, quando eu disse que o Outro Testamento de Jesus, que é mentira quando eles dizem que é complemento, quando eu disse que completava a Bíblia, ele ficou estarrecido. Agora, qual é a outra questão aí? É que se ele fala assim, agora sim você tem uma Bíblia completa, então eu iria comparar esse livro deles com a Bíblia, e ele iria cair do galho, ele ia ser desmascarado. Ele não teve saída, ele teve que negar o que ele falou, e aí ele deixou para lá, não respondeu. E a quarta pergunta que eu fiz foi, por que Jesus, o ministério dele o sacerdócio de Jesus, a Bíblia diz em Hebreus que é eterno. Como é que vocês conseguiram enfiar o Joseph Smith, né? Como é que vocês disseram que estão vivendo agora o sacerdócio de Joseph Smith? Se o de Jesus é eterno, não tem espaço para entrar outro. Como que vocês conseguiram? De novo, ele ficou calado. Porque é uma seita, amado.
Eles trazem o gabarito deles, mas você tem que julgá-los pelo livro dos livros. E qualquer um que odiar esse livro é meu inimigo. Qualquer um que odiar esse livro é meu adversário, irmãos. Não na carne, mas no espírito, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. 4. Toda seita, eu tenho que rir. Toda seita vem restaurar a verdade. Você sabia disso? Toda seita vem restaurar a verdade. Essa é a mensagem deles. Eu disse que é uma nova mensagem. E qual é a mensagem? Restaurar a verdade. Eles surgiram alguns anos atrás, 200 anos, outros há 300 anos, enfim, mas eles dizem que Deus os levantou o profeta, levantou o pastor, levantou não sei quem, para restaurar a verdade. A mesma mensagem de Lúcifer, incorporado na serpente lá no jardim, que trouxe uma outra mensagem para Eva, que a mensagem de Deus era que ela não deveria comer da árvore da ciência do bem e do mal. Não deveria. Qual é a nova mensagem que o maligno traz? Não é nada disso não. Eu vou restaurar, vou mostrar para você o que é a verdade. A verdade mesmo é que Deus sabe, entendeu? Você ouviu ele dizer que não pode, que você vai morrer. Não vai morrer nada. É que ele sabe que no dia que você comer, você vai se parecer com ele. Ele é egoísta. Ele está privando. É o que o texto quer dizer. Não estou dando uma interpretação leviana, não. É porque o texto diz isso. Ele diz: Deus sabe que no dia que você comer, você vai se parecer como ele. Em outras palavras, ele está dizendo, aí já é uma questão psicológica, ele está dizendo nas entrelinhas que Deus é egoísta, que Deus quer o poder só para ele, a sabedoria só para ele. E por que a serpente, no caso aqui é o diabo usando, está falando isso? Porque ele quis ser igual a Deus e foi proibido. Ficou magoadinho, tadinho. Ele ficou triste, porque ele queria ser igual a Deus e não pôde. Então ele está magoado. O primeiro magoado da Bíblia é Lúcifer. Sabia disso, amado? Nenhum magoado tem razão. Porque no último dos casos ele deve perdoar e deixar esse negócio para lá e deixar Deus tratar. Mas como é que Deus vai tratar se ele é um rebelde? Então ele mesmo tem que resolver na mão. Então o primeiro magoado da Bíblia é Lúcifer. E aí ele vai lá e passa a infecção da sua ferida para Eva. Se Eva tivesse obedecido a palavra do Senhor, não teria acontecido, porém ela não obedece. E o que a serpente foi fazer lá? Restaurar a verdade. Vocês acreditam que existem seitas que dizem que quem criou a doutrina da vida eterna foi o diabo? Lendo esse texto, é uma profetisa falsa que tem aí. Ela diz, ela usa esse texto, amado. Aí eu pergunto para você, onde nesse texto Satanás está dizendo que a Eva, ao comer do fruto, viveria eternamente? Ela, se não tivesse comido do fruto, ela viveria eternamente. Mas ele não disse. Olha o que eu falo das seitas, irmãos. Como é que eles adulteram textos. Nosso objetivo aqui é tirar a máscara desses hereges. Ele diz assim, olha, onde ela fala, não, certamente não morrerás. Ela para aí. Tá vendo? Lúcifer aqui que diz que você vai viver eternamente. Mas é só isso que está no versículo? Eles não vão ler o resto. Porque a narrativa deles não pode ser alimentada. Então a vagabunda da profetisa vai fazer o quê? Vai parar aqui. O herege vai parar aqui. Mas se continuar, ele disse, você vai ser igual a Deus. Eterno? Não, sabendo o bem e o mal. Ah, ele está falando disso, não está falando de ser eterno. Você está entendendo a vagabundagem dos falsos líderes? Quando você escutar um cabra desse ensinando, irmãos, sai fora. Sai fora, porque você está diante de um herege, diante de um mentiroso, falsificador da palavra. Toda seita, ela diz que vem restaurar a verdade. Mas qual verdade, irmãos? A verdade não precisa ser restaurada. Esse é o grande problema pelo qual o apóstolo Paulo escreve em 2
a Timóteo 4,3. Ele diz que viriam, nos últimos tempos, que viriam tempos difíceis, em que pessoas não suportariam a sã doutrina, tendo comichões nos ouvidos, amontoariam para si o que? Doutores, porque toda pessoa insatisfeita, ela vai procurar alguém que fale o que ela gosta de ouvir. É a velha frase, me engana que eu gosto. Pra você ter uma ideia, Charles Taze Russell, ele começa na igreja, ele começou na congregacional, passou para o Adventismo no sétimo dia, e depois ele criou o movimento de estudo das Escrituras, e depois Torre de Vigia e outras coisas que você já conhece. Por que isso, irmãos? Insatisfação. Mas uma insatisfação que leva a adulterar a Escritura. E sabe qual é o maior dos problemas? É que quando... Você sabe que um abismo chama o outro. Quando você estuda um texto, discorda dele, você sai procurando alguma coisa para validar seu ponto de vista. Mas aí você sabe que a verdade vai te desmascarar. Então você pega meias verdades e vai juntando para formar sua falsa doutrina. Como eu falei aqui a respeito da serpente. É que Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele, sabendo o bem e o mal. Só não disse que legalmente eles estariam condenados à morte. Só não disse que fazendo isso virariam escravos do pecado. Porque a seita nunca fala para você tudo. Ela vai falar uma parte. 5. Toda seita é fatalista. É o que eu estou falando anteriormente, eu vou emendando. Toda seita, ela só olha para um lado. Ela ignora os outros. Por quê? É uma satisfação ela acreditar que aquilo ali é verdade. Então, é muito ruim ouvir os outros lados e dizer que aquilo ali é um equívoco. É muito duro. E vai um conselho. Tu é sério mesmo? Você é uma pessoa que quer conhecer Deus? Então não leia a Bíblia cheio de pontos de vista. Leia a Bíblia livre. Não venha para ela cheio de preconceito, porque senão você vai defender suas heresias. Se eu fizer isso, eu vou defender minhas baboseiras, minhas mentiras. Ainda que ela bata de frente comigo, eu tenho que crer na palavra do Senhor nosso Deus. Ou então a Bíblia não é o que diz ser. Então não seja falso. Pare de dizer que você serve a Deus, ou é cristão, ou é evangélico, ou é crente, sei lá. Pare com essa conversa mole. Você não é. Você é um maldito herege. Não entre nesse caminho. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, um menino, uma criança, enfim. Se a Escritura não é a tua base, teu fundamento, não se envolva com o cristianismo. Faça outra coisa qualquer. Tá bom? Toda seita, ela é fatalista. Para mais ou para menos. Eu vou dar um exemplo aqui clássico. Todo calvinista fatalista, vou dar um exemplo. Um exemplo. Quando alguém fala do fatalismo calvinista, o que ele ensina? Que o homem é insuficiente, totalmente depravado, praticamente um demônio. Pior, irmãos, tem o líder de uma seita, como eu disse, que morreu. Ele diz, sabe o que a respeito do homem? Se você tem uma ideia, ele diz que no nosso corpo habita Satanás, na nossa alma habita Adão, o velho Adão, e no nosso espírito habita Deus. Você acredita que o cara falou uma dessa? Pior é alguém dizer que é cristão e defender uma desgraça dessa. Pior é isso, amado. O cara dizer que é crente e defende uma desgraça dessa, que isso é uma desgraça. É uma heresia que não tem tamanho. É megadonte, né? Cabe aqui essa expressão? Então, no fatalismo calvinista, o homem é um demônio. Depravado, destruído, não tem nada que preste nele. E o fatalismo arminiano? O homem é um Deus. Todos os dois, irmãos.
botando num saco e jogando no rio, polui o saco, tem a perda de um saco e por aí vai, só prejuízo. Porque estamos falando de fatalismo, está falando de desequilíbrio. Alguém já disse que Satanás, quando não pode puxar para o formalismo, ele te empurra para o fanatismo, mas não tem equilíbrio. Não é difícil isso? Qual é o desafio nosso? Só ensinar a Bíblia, querido. Pessoas vão vomitar, odiar, xingar. A minha cara de preocupado. Eu vou ensinar a Bíblia, querido. Minha família sabe. Eu não refresco na minha casa nem para minha esposa. Eu amo minha esposa, mas quando chega na Bíblia, fala, minha filha, aqui a gente se divide. Se ela, claro, divergir da Bíblia, da minha opinião, não. Eu não discuto coisas de mim. Eu não bato boca por causa disso. Nem para comida, nem para veste, nem para nada. Agora, quando a gente chega no texto sagrado, eu falei, não, aqui não. Aqui eu vou puxar as armas. Aqui não tem conversa. Vamos defender o que diz o livro santo. Então, o problema de toda seita é a questão do fatalismo. É ir para extremos. Quando nós lemos a Bíblia, aprenda isso. É para ler olhando-a de Gênesis ao Apocalipse, como um todo. E não escolher um lado que te agrada. Por isso que a gente encontra em 1 Coríntios um problema muito sério que havia na carta de Paulo aos Coríntios, que ali tinha pessoas fatalistas. O que tinha ali? Pessoas, um escolheram, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, porque o Paulo é muito lerdo para falar, né? O Apolo é eloquente. O outro eu sou de Pedro, que Pedro tem esse negócio de letra não, Pedro é na base do poder, né? Pedro já chega orando, repreendendo, até a sombra de Pedro, né? As pessoas até acreditavam que colocando os enfermos assim, quando a sombra passasse de repente, eles iam ficar curados. Aí saiu aquela baboseira dizendo que a sombra de Pedro curava, mas a Bíblia nunca disse isso, mas eles falam. Mas vai procurar na Bíblia que não existe. O outro dizia, quer saber? Esse negócio de pastor está por fora, eu sou de Jesus. 4 facções. Quem dizia que era de Jesus não obedecia. Jesus que levantou os líderes. Não é? Sou de Jesus que não vejo, né? Mas desobedeço o pastor que eu vejo. Se você é de Jesus, você obedece os pastores. Fatalismo. Item 6. Toda seita é proselitista. Toda seita é proselitista. Por quê? Porque ela pesca no aquário. Eu estava me lembrando aqui, são os pescadores de Satã. Eu estava meditando hoje pela manhã a respeito de um parente nosso, que do lado de fora da casa dele, aqui é ambiente de fazenda, né? Então do lado de fora da casa dele, ele fez uma lagoa de pedra assim, fez aquele cercadinho, encheu d'água e colocou uns peixinhos ali. Sempre chegava com um saquinho com esses peixinhos de aquário e soltava ali dentro. Mas ele percebeu que os peixinhos estavam sumindo tudo. Não era gato, era uma garça. A garça esperava ele sair para o trabalho, ia lá e jantava os peixinhos todos. Quer dizer, almoçava os peixinhos dele todos. Ela pescava onde? No aquário. Ela não ia para o rio, não ia para o mar, que é mais difícil. Ali já estava tudo juntinho num lugar só, era só pegar. E ele estava lá xingando, bravo, porque a garça estava pegando os peixinhos do aquário dele. Os adeptos de seita são tão covardes que eles não vão evangelizar os perversos. Você não vai ver eles subindo o morro para pregar para alguém perigoso. Não. Você vai vê-los assediando cristãos, dando a eles uma conotação ruim para trazê-los para o movimento deles. Como assim? É porque para você vencer alguém, primeiro você tem que descredibilizá-lo, colocá-lo numa situação ruim e dizer, eu sou a tábua de escape para você. Certo? É como aquele cara que quer comprar uma bicicleta
sua, a bicicleta é linda, ele viu que a bicicleta é boa, e ele chega perto de você, ele olha, sabe quanto vale, de repente vale R$600, mas ele chega perto de você e fala assim: nossa, sua bicicleta tá judiadinha, né? Ruinzinha, que ruinzinha, pai, é nova? Que nova, rapaz. Quanto você tá pedindo nela? Aí o cara fala: eu quero 500. Ele fala: ai, tu não acha nem... Cara, tu não acha nem 100 por ela. Ali na esquina o cara vendeu uma por 80. Aí você fica escutando ele. Como assim? Porque se você não tem conhecimento de causa e você está querendo vender por 500, o cara falou: ele, que é isso, rapaz? Mas, olha, eu que sou teu amigo, dou 200 por ela. Mas assim, só porque eu te considero. 200. E aí ele faz a tua cabeça e você... é pegar ou largar, tira até o dinheiro do bolso. É pegar ou largar, 200, não tem conversa. Aí o cara fica pensando: poxa, o cara vendeu por 80. Aí ele vai e vende por 200. É aquele termo que Salomão diz: nada vale, mas quando vai, fica se gloriando. Ele lá na esquina com essa bicicleta, ele disse: olha, que barbada, olha só, comprei no mole, esse negócio vale 700 contos, já aumentou 100 contos no valor real. Agora, quando ele for vender 700, 800, e ele vai falar: qual é, rapaz? Na loja lá está 1.500, mentira. Você está entendendo? Então, quando você tem um líder de uma seita, quando você encontra uns adeptos de Satanás como esses, qual é o plano deles? Primeiro, te descredibilizar. Alguns chegam como um que falou para mim: você não deveria estar pregando para meia dúzia de pessoas, você deveria estar pregando para milhões. Eu falei: amigo, vai rasgar cedo no abismo. Não estou nem aí para o teu elogio. Quem me avalia não é você, é Deus. Então sossega, para de ser bobão. Aí ele riu sem graça, né? Porque ele estava tentando me comprar. Vejo que você lê a Bíblia. Isso é uma tática, irmãos. Leio que você é uma pessoa bem informada. Bom, esse é o primeiro passo. O segundo, se você... Ele chegou te elogiando, certo? Se ele vier dar um estudo na sua casa, ele começa a falar: porque você se desviou da verdade, porque depois de alguns anos a igreja saiu do foco, e porque não sei o que. Aí começa a botar você numa situação tenebrosa, até o ponto de você dizer: nossa, eu estou no lugar errado. Aí eles te pescam. É o anzol. Jogam a isca e te pescam. Mas primeiro eles chegam elogiando, depois eles mostram que você é um lixo, está estragado, está perdido, está fora do caminho, e eles estão aí, como eu disse anteriormente, para restaurar a verdade. Aí eles te puxam para o lado deles. É como se eles te dessem uma pancada na cabeça, deixassem você tonto, né? E depois bateram sem você perceber, deixaram você ali, sabe, meio morto. E depois eles vêm como salvadores da pátria. Eu vou ajudar, porque nós te amamos, nós temos o amor de Deus e tal. É essa a conversa. Então, pescadores de aquário. É uma entrevista. Por que você defende isso? Você defende aquilo. Eles estão te estudando. O que mais tem? Pior que hoje em dia com a internet, irmãos, esses mascarados caem do galho. Porque quando eles vêm sempre eles têm uma... Como que eu diria? Eles têm testa de ferro. Todos eles, toda seita tem uma marca que é aquela que vem assim na frente. Nunca é o nome de Jesus. Mas eles destacam lá na frente algo superior. Eles colocam lá na sua frente algo, sabe, que aquilo ali para eles é o top de linha. Aí, o que acontece? Eles apresentam isso para você. Quando você percebe que é isso que eles estão fazendo, como eu disse anteriormente, seja um dia da semana, seja o nome de um profeta, seja o nome de um líder, seja uma postura diferente do mundo. Por que eles já chegam te doutrinando? Porque eles não defendem a palavra, querido. Eles defendem os interesses da seita. Parecem ser muito amigos, pessoas legais, e até são, não está tão bem. Porém, é a isca para pescar você do reino. Nós congregamos num lugar onde tinha um pastor que até hoje é meu amigo, mas ele é um calvinista inveterado.
E irmãos, eles tiravam a paz da gente. Era na mensagem, na hora que ele estava pregando. Quando acabava a reunião, ele vinha desmerecendo a gente, dizendo que os arminianos eram hereges, que não sei o que a gente era pelagiano, e blá, 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 blá. Parecia uma faculdade. E ele me obrigou a reagir. Porque quando eu encontro uma pessoa, irmãos, que se acha, eu fico dócil. Eu deixo a pessoa pensar que está levando vantagem. Não que eu não queira aprender, eu quero, mas não com essa abordagem. Tem que ser humilde para falar. Eu me lembro que o meu filho, a gente tinha uma loja em Juiz de Fora, e um cara lá disse que ele era crente, que ia visitar lá o lugar onde a gente se reunia. E ele foi, depois ele levou um grupo com ele, aquela coisa toda. Levou a filha e perguntou para o meu filho: por que só ele pode sentar no púlpito e eu não? É mole. Passados uns dias ele veio, eu calado, veio ele falar comigo: olha, pastor, eu tenho algumas lojas. Lá onde vocês se reúnem está muito escondido. Aqui é a avenida principal. Eu posso, já que eu estou pensando em congregar com o Senhor, eu estou pensando em ceder uma loja dessa aqui, que é muito maior. Está na avenida principal. O senhor traz tudo lá, né? Instrumentos, caixas, tudo, bota aqui as cadeiras, monta aqui o santuário, aqui perto da minha casa. E aí eu não dou o dízimo, porque o senhor não precisa pagar o aluguel, entendeu? O aluguel fica, o meu dízimo fica como o aluguel aí, então, entendeu? Não preciso pagar, não dá o dízimo então. Aí o senhor não precisa também pagar aluguel. Aí olha o que ele fala: nos dias em que o senhor por algum motivo não puder estar aqui, eu abro a igreja, eu abro aí o templo. Eu falei: sei. E eu fiquei calado. E o meu filho falou assim: ô pai, o senhor não percebeu que as intenções dele? Eu falei: há muito tempo. E por que o senhor não fala nada? Porque eu estou esperando ele ficar no meio do tapete, que depois eu vou puxar de uma vez só. Deixa primeiro ele achar que ele está na vantagem. Porque se eu falar agora, ele vai me chamar de grosseiro, que eu não compreendi. Ele vai fazer um escândalo. Então eu tenho que deixar ele mostrar o que ele quer primeiro. Depois eu vou falar para ele o que eu quero. Se ele é tão capacitado, vai abrir um buraco para ele pregar o que ele pensa. Mas não vem para cá me encher a paciência. Carnudo. Aí, irmãos, não deu outra. O dia que ele pensou que ele já estava, né, por cima da carne seca, eu falei aqui, irmãos, para alguém ser um obreiro, vai ter que ter chamada de Deus, e aí vai ter que dar fruto de obreiro. Dei as características. Tem que estar em todo culto de ensino e escola bíblica, se ele tem a intenção de ser obreiro. E ele tem que fazer um curso teológico. Mas eu falei essas exigências mais pesadas para ver qual era a reação dele. Qual foi a reação dele? Foi embora. Entendeu? Ele trouxe as ofertas dele e eu a minha. Agora deixa eu lhe dizer porque que eu não aceitei a oferta dele lá da loja. É porque a intenção dele, irmãos, era eu levar todos os instrumentos para lá. Porque ele já tinha falado que na família dele todo mundo é cabeça. Ele tinha intenção de ser pastor, na base da imposição, da barganha. Então qual é a ideia? Eu colocaria minhas coisas todas lá, equipamentos, cadeiras, tudo, cortinas. E aí, ele ia esperar, daí um ano, por aí, ele ia dizer assim: pastor, vou ficar com a loja. Eu falei: então eu vou tirar as coisas daqui. Eu falei: como que o senhor vai tirar? O senhor está me devendo 1 ano de aluguel. Está entendendo? Fica o que está aí para pagar o aluguel. Aí ele ia ser o pastor do lugar. De repente ele ia dizer que era pastor e chamar um para pastorear no lugar dele. Enfim, era essa a ideia. Mal intencionado. Então, às vezes a pessoa não entende, porque o meu filho não entendeu por que eu fiquei quieto. Deixei ele se mostrar, tirar a máscara perto de mim. Então,
O pescador de aquário, ele chega muito bem intencionado, que maravilha. Porém, fica olhando que os passos que ele vai dar. Agora, são bons para falar, péssimos para ouvir. Por que eles são péssimos para ouvir? Porque eles te consideram alguém desprezível. Eles consideram alguém que eles vão fingir que são teu irmão, que gostam de você, só para poder te engodar. Só isso. Você é um objeto para eles. Só vai prestar quando ele jogar para dentro da canoa dele. Isso é coisa de seita. 7. Toda seita anda com muletas. Periódicos da organização, né? As falas do fundador, as revelações do seu profeta ou sacerdote, tradição. A Bíblia não é o bastante. A Bíblia não é o bastante. Eles têm que ter, né? Tem uns que lançam livros que você tem que ler todo dia. Tem um outro aí que falou que se você não ler pelo menos 20 livros da profetisa, estuda só, você tem que estudar a Bíblia. Mas se você não ler 20 livros da profetisa, tem os vídeos dele aí. Se você não ler os 20 livros da profetisa, você já está com o pé no inferno. É isso aí, entendeu? Você tem uma ideia que eles andam com muletas. Eles não podem andar só com a Bíblia, porque eles vão ter que validar um monte de baboseiras, de mentiras. O cara tem a cara de pau de falar isso. Sabe o que o outro falou do mesmo movimento? Citou vários versículos onde mostra que Jesus é o Espírito da profecia, o Espírito Santo, que também cabe nesse texto. No final ele apagou tudo, eram 8 itens que ele colocou, ele apagou tudo e botou lá embaixo: a fulana é o Espírito da profecia. Aí você vai falar com eles: que é isso, não é nada disso não, aqui ninguém crê nisso. Filhinhos do capeta, como é que não? Como é que são bons para contar mentira, querido? O que eu estou falando aqui, mano, não é leviano, eu estou falando é fato. Só não estou dando o nome dos cavalos, só estou falando da carroça. Entendeu? Até porque eu não vou produzir prova contra mim. Mas se eu quisesse colocar os vídeos, vocês iam saber do que eu estou falando. Eles têm hora que eles deixam de deslizar. O outro falou que um dia da semana é Deus. Ele falou que é Deus. Complicado, né? Toda seita vê que a Bíblia não é o bastante. Ele não vai falar isso para você, porque ele confessa que a Bíblia é, mas lá nos bastidores ele nega. Item 8. Toda seita trabalha com a mão do mágico. Toda seita trabalha com a mão do mágico. O que é a mão do mágico? Qual é a mão que engana? É essa? Não. A mão que engana, irmãos, é a que está escondida. Todo mágico ele abana a mão para você e faz assim, mostra, faz assim. Mas não é ela que engana, é aquela que ele escondeu. Isso é coisa de mágico. Então a seita trabalha com a mão do mágico. A mentira ela é apresentada como verdade primeiro, não é o que se vê. Então, teve um que mandou para mim o regimento interno da seita. Se você lê o regimento interno, você vai acreditar que o que eles estão falando é verdade. Fala assim: nossa, mas que legal. Depois você vai ver que não é nada disso. Vocês estão mostrando a mão do mágico. A mão do mágico é aquilo que eles falam para todo mundo ouvir. Quando você os vê pregando aí na televisão, você fala assim: nossa, que mensagem linda, né? Vai lá nos bastidores, vai lá na reunião secreta deles, aí você vai ver que eles vão tirar a máscara. É igual aquela história que se conta do político que morreu e chegou lá no céu e falou para o anjo: que bênção, eu estou no céu. Aí disse que o anjo falou para ele: não, você ainda não está no céu, aqui não é o céu ainda não. Eu vou te mandar lá para o inferno. Não, mas eu já quero ficar no céu. Eu falei: não é assim não. Você vai ficar lá um dia no inferno, depois um dia no céu. Aí depois você decide para onde você quer ir. Eu vou levar você lá. Com muito custo levou ele lá no inferno. Desceu no elevador, abriu. Quando abriu, isso é a história que contam, né? Quando abriu, estava aquele campo verdejante, cheio de mulheres seminuas,
com copos de bebida na mão, e o diabo, como um cara muito bem arrumado, muito bem articulado, chega para ele e diga: seja bem-vindo ao inferno, esse é o lugar onde você vai passar a sua eternidade. Ele olhou assim e falou: pô, mas não é isso que me falaram não, disseram que o inferno é um lugar de tormento. Aí o anjo falou: ó, daí 24 horas você compareça lá em cima. E aí ele ficou ali, 24 horas depois ele chega lá aparece perto do anjo com a gravata rasgada para um lado, cabelo bagunçado, cheirando a bebida, e o anjo falou assim: agora você vai lá para o céu, fica lá, depois você decide. Aí ele foi, chegou lá, um anjinho tocando harpa, uns pássarozinhos, jardinzinho bonito, tudo quieto, tranquilo, até porque no céu não tem silêncio, mas o cara conta que ali estava tudo só uma harpazinha tocando. No final do dia, depois das 24 horas, ele desce, fala com o anjo, e o anjo diz: e aí, decidiu para onde você quer ir? Ele falou: olha, em toda a minha vida eu nunca imaginei que eu ia falar isso. Eu já decidi. Eu quero ir para o inferno, porque meus amigos estão tudo lá, né? O político falando. Meus amigos estão tudo lá, aquelas mulheres maravilhosas, sabe? Tem tudo do bom e do melhor. Eu quero ir para o inferno mesmo. Aí o anjo disse para ele: mas ó, se você for, não tem volta. Ele: mas eu não quero voltar mesmo não. Então pode ir. Aí ele foi. Só que quando ele chegou lá, que abriu a porta do elevador, irmãos, aquele calor do inferno já veio na cara dele. Ele: que é isso? Uma fornalha. Ele disse: que é isso aqui? O diabo igual um monstro, aquela cara tudo deformada. Ele: cadê as mulheres? Bebida, não tinha mais nada. O campo estava tudo queimado. Se bem cá, o que houve? O que houve? Ontem isso aqui estava maravilhoso. O diabo falou para ele: não, ontem a gente estava fazendo campanha, mas agora a gente já conseguiu o teu voto. Quer dizer, agora você vai viver essa realidade aí de tormento. Então aceita, mostra para você o campo verdejante, só não mostra o lago de fogo que tu vai morar depois que obedecer as babuzeiras deles. Mão do mágico. Toda seita deve ser submetida, irmãos, à semântica. Descubra a mão que o mágico escondeu. Toda seita deve ser submetida à semântica. Qual é a ideia? Que tem uma seita aí que acredita que a Trindade é composta de quê? O Pai, aquele ser solitário, Jesus, aquele camarada mais novo que é um Deus, e um fantasminha chamado de força ativa. Essa é a trindade deles. Então se eles falarem assim, você perguntar para eles: você crê na trindade? Creio. Mas aí você vai... até aí é igual. Qual é a semântica? O que significa trindade para eles? Aí é que está. Tem outros que acreditam que Deus tinha esposa, que Jesus na festa ele tinha 4 mulheres, e por aí vai. Então você tem que saber qual é o que eles chamam, tá? O que eles chamam de trindade. Qual é o significado real? Salvação. Ah, eu creio que Jesus é o Salvador. Mas o que é Salvador? Escuta eles falarem como que Jesus nos salva. Alguém vai dizer que Jesus é o Salvador, mas tem a mãe dele, né? Que para você entrar lá tem que passar pela mãe. Não, eu acredito que Jesus é o único mediador, mas tem uma medianeira. Eu não sabia não, mediador porque é homem, mas tem a medianeira que é mulher. Então eles vão ter sempre essa história, você tem que escutar tudo. Então não acredite, querido, em tudo que você ouve, porque os adeptos de seitas estão aí para te enganar. Eu admiro, irmãos, e fico estarrecido quando eu vejo pastores colocando no púlpito homens que lideram heresias pesadas. Vocês sabem do que eu estou falando. Só porque o cara é todo educado, mas, irmão, o diabo é educado quando ele quer. Porque em termos de sabedoria humana, ele é mestre. Aí o cara chega a ser até nojento de tanto termo técnico, de tanta frescura na hora de falar, que você fala, ele é muito educado. Não, ele é um pescador satânico daqueles. Eu vi irmãos do nosso meio
Eu vi um irmão no nosso meio dizer: eu gosto tanto do fulano, ele é tão educado. Senhor, fala sério. Então você vai se deixar levar para uma seita por causa da educação? Tá, você não vai seguir Jesus, porque Jesus ele não fez faculdade. Tá entendendo? É igual a pessoa dizer assim. Teve uma irmã aí que falou assim: nossa, o pastor está amaldiçoado porque ele não tem isso, não tem aquilo outro. Falou: beleza, você não devia seguir Jesus, ele nasceu na manjedoura. Está entendendo? Jesus nasceu na manjedoura, viveu pobre, foi considerado maldito na cruz, e você segue ele? Não segue ele não, filha. Segue alguém que seja rico, porque ela disse que não queria estar debaixo do nosso ministério porque eu não tinha nada. Falou: ué, mas é assim? Tem que comprar a tua alma? Você está seguindo Jesus errado, não é? O teu Salvador não nasceu no berço de ouro, nem teve lugar para ele na estalagem. Ele deve estar debaixo de maldição, né? Que no dia dele nascer não teve. Depois ele ainda foi perseguido, teve que fugir. Ué, mas Deus não protegeu ele não? Não tinha lugar na estalagem para ele? Vai nascer dentro de uma manjedoura, no meio dos animais? Espera aí, que Salvador é esse? Essas pessoas têm que rever seus conceitos. Então, como é importante você analisar o que essas pessoas chamam de trindade, o que eles chamam de salvação, o que eles chamam de Deus, o que eles chamam de Jesus. Você tem que olhar. Então, vá para o significado original do que eles estão falando. É como aquela interpretação de texto que eu fiz sexta-feira. E qual foi o ponto principal? Foi ministério? De homem, de mulher? Não foi. O que eu enfatizei? Claro que eu peguei, quando eu falo de mulher ali, do Ministério Pastoral Feminino, é porque um monte sacrificam as mulheres ali. Só que, ainda que eu quisesse colocá-la ali, ou o homem, não é possível. Só se eu adulterar o texto. Eu estava defendendo mulheres ali, o Ministério Pastoral Feminino? Não. Eu estava defendendo as mulheres? Não. Eu estava falando do texto. O que o texto fala sobre a mulher e sobre o homem e esse relacionamento? Foi disso que eu estava falando. Eu estava defendendo algum título? Não. O que eu estava defendendo? O texto. Não tem nada a ver com título. Os irmãos estão entendendo? Então, por que a distorção? Particularmente não sei. Deve ser porque a mente deve estar poluída com alguma baboseira, porque não é isso que eu estava falando. Eu só defendi o texto. Só o texto. E realmente ali não cabe outra interpretação. Por quê? Porque eu quero? Nem que eu quisesse, a menos que eu fosse pervertido, a menos que eu tivesse minha mente pervertida com intenção obscura. Aí tudo bem, mas não é essa. Eu não fiz nenhuma apologia a Beltrana, Ciclana ou Ciclano, ou seja lá quem for. Eu não fiz isso. Eu interpretei o texto à luz do próprio contexto. Só isso. E usei aí o original, o significado, a semântica. Amém? E para a gente encerrar, toda seita odeia ser testada. Toda seita odeia ser testada. Qual é o problema da seita ser testada? É porque eles trabalham com as trevas. Normalmente eles não trazem a você a verdade da palavra de Deus. Porque quem fala a verdade, irmãos, discute com você sobre o que você defende no bom sentido, mas gosta de ser abordado. A seita não gosta de ser abordado. Como eu falei anteriormente aqui, eles são muito bons para falar, péssimos para ouvir, porque eles têm que aquilo que eles defendem é a verdade. Mas por que não é a verdade? Porque eles são intratáveis, inabordáveis. Eles não aceitam ser abordados, eles não aceitam ser contrariados. Se você não aceita ser contrariado, o que você está defendendo é heresia, de perdição. Qual é o problema de você ser questionado? Você não está defendendo a verdade? Pois bem. Agora, se você não está defendendo a verdade, você não está falando, você está ditando suas ideias. De repente você pode derramar tudo de uma vez, ou vai periodicamente, né? Uma gotinha de cada vez, até conquistar, fazer o que eu falei aqui, pescar o peixe. Não. Eu prego para quem
deseja conhecer a verdade. Não é a minha não interessa. O que interessa é a palavra do Senhor. Repito aquilo que os hereges odeiam. Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Só isso, mais nada. E eu estou falando de hereges, aqueles que já são declarados, mas existem aqueles que estão nos nossos seminários, irmãos. E adivinha o que eles estão pregando ultimamente? Quando eles não estão falando de calvinismo, eles estão ensinando que a Bíblia, ela tem muitos textos dela que não estão no original. Aí vem com essa palhaçada de original. Qual é a ideia? Desmerecer a veracidade das Escrituras, e com isso botar você em dúvida. E você sabe que a dúvida te derruba, porque nós somos salvos por fé, pela graça mediante a fé. Então, quando você duvida da Bíblia, eu te pergunto: em que você vai se firmar? São duas coisas que estão nos nossos seminários aí como uma peste, uma pandemia. Uma, a Bíblia não é totalmente inspirada por Deus. Santificação é uma utopia, é uma fantasia, que ninguém pode ser santo. Os dons, os ministérios do Espírito foram para o passado, agora você tem que ter uma capacitação humana, em detrimento da capacitação divina. Qual é o objetivo? Satanás trabalhando, tirando você do sobrenatural, tirando você da presença do Senhor. E a base principal é a palavra. Se tirar você, se tirar o crédito da palavra, meu irmão, você está caído. Então, quando nós pregamos, quando nós anunciamos o Evangelho, é o Evangelho, não é a minha visão, não é o meu pensamento, não é o que eu quero, não é o que eu sinto, não é o que eu gosto. Eu aprendi a gostar do que Deus gosta, a amar o que Deus ama e a obedecer a sua palavra. Não se deixe ser guiado por pirracinhas, não se deixe ser guiado por um momento de raiva. Essa semana, como se diz, de você discordar de alguém. Essa semana, foi ontem ou anteontem, eu cheguei da rua meio nervoso, mas nervoso sem explicação, era uma coisa sentimental. E a minha esposa, sem perceber, ela começou a falar aquelas coisas que ela não estava errada, coisa de mulher. Faz isso aqui, arruma ali, você está tudo sujo, não sei o quê. Ela estava falando um monte de coisa. Eu estava nervoso, não é por causa dela. E sabe o que eu falei para ela? Acho que foi uma das primeiras vezes que eu fiz isso. Eu falei: filha, olha só, não estou legal hoje não. Não me enche o saco não. Eu falei isso para ela. Mas por que eu falei isso? Eu fui carinhoso, apesar de falar não enche o saco. Eu falei assim: olha, não estou legal não, deixa eu me ir. Porque eu que estava mal, não era ela. Entendeu? E por que eu avisei isso? É para ela não ficar insistindo e eu acabar falando que não devia, entristecer. Falando: não quero te entristecer não. Deixa eu me, ficar aqui na caixa do nada, só um pouquinho, como diz o pastor Cláudio, até eu me passar esse ataque de pelanca, né? Como se diz lá um conhecido meu, ele fala, ataque de pelanca. Deixa passar esse ataque de pelanca, a culpa é minha. Então você, filha, não mexe comigo agora não tô legal não. Deixa passar isso aí. Aí quando eu melhorei, aí pronto, agora sim. Não estava brigando com ela. Então, pelo fato de eu perceber que eu não estava em condição, preferi ficar quieto. Então não leia a Bíblia porque você está nervosinho, zangado, está em rebelião, você está querendo chutar o pau da barraca. Não tome decisão no meio da fumaça. Não. Primeiro conserta a sua situação. Depois, quando você estiver tranquilo, sereno, agora você olha com clareza e toma uma decisão sábia. Ou seja, cristão, não tome decisão na carne. E diga-se de passagem, como diz o falso líder lá, o crente não tem demônio morando no corpo dele não, a não ser que ele esteja desviado do evangelho. Isso é mentira. Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, que nós somos templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí eu não sei como é que um cabra desse conseguiu, um vagabundo mentiroso, consegue botar Satanás aí. Outra coisa é que a natureza pecaminosa não pode ser confundida com Adão, irmãos.
Uma coisa é o velho Adão que está crucificado com Cristo, fala das nossas obras. E a velha natureza é o que nos inclina a essas más obras. Então não tem Adão na minha alma. Tem um líder que eu admiro, mas ele fala uns negócios meio, né? Mas eu admiro quando ele fala para a gente tomar cuidado com a vida da alma. Porque na nossa alma existe a natureza pecaminosa. Mas a vida da alma é o nefesh, é o meu eu, que tem que ser tratado pelo Espírito. E não tem como Deus estar no meu espírito e não estar na minha alma, querido. Não tem como, porque eles são distintos, mas não se dividem. Ou seja, não se separam. Então é só para quebrar esse ensino falso, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Certo? Uma outra mentira que ele conta é dizer que Jesus só veio fazer a obra e quando ele estava aqui na terra, o Pai estava agarrado nele. É outra mentira, porque Jesus estava sendo batizado e o Espírito Santo apareceu em forma corpórea de pomba e lá do céu uma voz disse: esse é o meu filho amado. Então o Pai não estava ali, é mentira. Você mandou uma ideia que eu estou falando isso aqui, irmãos? Coisas de líderes de seitas. Agora, por que o líder de seita, a primeira coisa que ele fez foi mandar o cara estudar a Bíblia, perda de tempo, para poder lhe ensinar besteira? Porque aí ele conta mentira e você acredita. Nós não queremos te enganar, por isso, leia a tua Bíblia, leia a palavra de Deus. Nós não estamos te escondendo a verdade, não. Nós estamos falando assim, leia, porque a verdade não está comigo, está aqui, Se você me seguir, meu filho, você vai ter problemas, porque de repente eu me desvio, tu vai junto. Siga aqui, mas Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha, se Paulo dissesse, sede meus imitadores, tudo bem, se ele dizer assim, Paulo mandou imitá-lo. Agora ele diz, como eu sou de Cristo. Aí ele não mandou imitar, ele disse, imitem, faça o que eu faço. Eu imito Cristo. Então, faça o que eu estou fazendo, imita Cristo também. É disso que ele está falando. Está mandando imitar Cristo. Fala assim, eu imito Cristo, faz igual eu, imita Cristo. Mas aí os preguiçosos vão ler metade do versículo. Para quê? Para fazer valer suas besteiras. Está entendendo, irmãos? Então, meu conselho, leia a Bíblia, a palavra de Deus. Eu não gosto de ler, mas gosto de comer, beber, né? Disso você não tem preguiça. Mas alimentar o teu espírito você tem? Está fadado ao fracasso. E hoje em dia ainda você pode ter audiobook, né? Só colocar no ouvido lá e ouvir. Pai eterno, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Aprove a Ti despertar corações, a levarem a sério a Tua palavra, a divorciarem-se de pensamentos que nos desviem da Tua presença, já que pecar é errar o alvo. Que o Senhor nos desperte a vivermos na Tua presença, confiando na Tua palavra, nas diretrizes da mesma, ou a palavra como leito pelo qual o rio do Teu Espírito flui. Dá-nos a Tua bênção e a Tua proteção de retorno aos nossos lares, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.